Uau, estou ao vivo aqui. Gente, sejam bem-vindos à nossa live. Nossa, tá embaçada essa imagem, né? É a câmera, gente. Deixa eu limpar aqui. Ah, melhorou, né? Ai, gente, a intimidade é um negócio louco, né? A gente pega intimidade, aí eu já espirrei na live, já limpa a câmera na live. Ó, você que tá chegando aqui na nossa live, pega aqui do ladinho, ó, nesse aviãozinho e manda para várias pessoas pra gente poder divulgar essa live. Essa aqui não é a gravação do podcast não, tá, gente? Que eu gravo todo dia o podcast, mas hoje eu não gravei ainda. Eu tô com outras gravações aqui, gente. Foi um dia puxadíssimo. Falei com várias pessoas, fiz várias reuniões, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês na live nossa de todo dia, né? Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é sobre network. Então, passa esse conteúdo porque eu sei que tem muitas pessoas que estão de verdade precisando se relacionar melhor para aumentar seus negócios, para aumentar suas rendas aí. Isso vai ajudar muito a gente se conectar e conectar outras pessoas. E eu não vou fazer essa live sozinha, viu? Daqui a pouco vai chegar aqui o Giannini que vai participar comigo. Eu demorei um pouquinho a entrar, viu, gente? Porque eu tava na reunião, mas já já ele já entra aqui comigo. E isso vai facilitar muito. Vamos ver aqui. Tem umas funções também, gente, que eu vou falar pra vocês. Eu vou aprendendo aqui na prática, tá? Não pensa que eu sei tudo. Vai aprendendo, fazendo. Então vamos ver se vai dar certo. Eu tô tentando me conectar com o meu ajudante. Ajudante modo de falar, tá, gente? Falo meu ajudante na live de hoje. Eu faço live o tempo todo, né? Então, vamos ver se vai dar certo para ele entrar aqui comigo. E você que for chegando, já diga de onde você é. Pra gente começar bem hoje. Gente, pensa no frio que tá hoje. Abriu o sol só um pouquinho. Ó, já tem gente chegando. Sejam bem-vindos. Vamos ver aqui, gente. Bom, você sabe o que é network? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O poder do network. É um nome que está sendo falado cada vez mais, né? Era aí que o Janine não está conseguindo entrar aqui. Vamos ver o que pode estar acontecendo com ele. Vou tentar de novo. É assim mesmo, gente. Eu falo que a gente nunca vai saber tudo das ferramentas, né? Vamos ver se o Janine consegue. Ah, agora deu certo. Deixa eu virar minha câmera aqui, que a intimidade com o digital tá. Não, a pessoa tá ficando insuportável. Não, tô aqui, o digital tá consumindo, não, e eu tô aqui, eu tô trabalhando aqui, ó. Aqui, ó, tem minha parceira de trabalho aqui, ó, Gente de ao vivo. Deus. Esse Para negócio do vocês digital não tem hora, verem, não tem lugar. para vocês verem o que que eu passo, né? A gente estava em reunião, gente, agora há pouco. Nós três, daí eu entrei em outra reunião, aí vim para cá, já manda a Thaís ajudar aqui no engajamento, Ô, convida Thaís, manda pra galera pessoas. aí, É, Thaís. bora Manda aí que nós trabalhar. estamos. Porque, tipo assim, o interessante já começando a falar de digital aí, boa tarde, Elisa, beleza? O interessante do digital é que, tipo assim, realmente não tem hora e não tem lugar. Então, tipo, facilita, a gente tem muito essa flexibilidade, né? Eu acho que isso é um Ó, ponto-chave, tipo assim, que eu acho que quem não percebeu isso tá perdendo um espacinho aqui, né? vou pedir uma coisa para ti, Giannini. Tu vai virar a tua câmera para a luz vir no teu rosto, porque tá uma sombra e não dá para ver direito o teu rosto. Então você vira aí o lado que você tá para pegar a luz na sua direção. Gente, Me dá só um sim, minuto, literalmente, que pode eu vou pedir deixar. para Enquanto quem isso, entrar vamos na live pessoas fazer chegando a aqui. honra, né? Ó, gente, Mas quem eu for vou fazer o. chegando, vai dizendo da onde é. Nós vamos interagir com E esse pessoal. isso, eu quero todo mundo aqui me ajudando, porque essa live, gente, não é para mim, é para todos nós. E a gente vai trocar algumas experiências
de coisas que estão funcionando hoje no mercado. Eu falo muito sobre isso nas minhas palestras ou mesmo nas minhas reuniões de network. As relações de trabalho, elas mudaram. Muitas profissões, elas vão acabar. Isso não quer dizer que o mundo vai acabar, não, tá? É porque as relações de trabalho mudaram, as relações de negócios também mudaram, e se você não se atualizar, você não vai ter resultado. Ó, a Melhor, Rose. Elisa é de São Marcos, Rio Grande do Sul. Ó, Elisa, hoje é dia de tomar chimarrão aqui, porque o negócio tá A a osso, viu? A Pega Elisa é seu do movimento aí, ó. chimarrão, ó. A Chayana de Praia Grande, Paulo de Congonhas, Paraná. Eu não conhecia esse nome, eu sou paranaense e não conhecia essa cidade. A Tê tá falando assim, vocês não acham que o digital escraviza? Não acho não, Tê. O digital não escraviza, o digital automatiza. É que as pessoas ainda não aprenderam a usar o digital. Olá, Jacinto, governante. Tá ruim, Gente, quando você... Vou Não, pôr aí tá, de um jeito aqui, que é porque eu não tô vendo a minha cara. Eu tô vendo com delay você tá com na uma tela. sombra muito grande no teu rosto. Você precisa só que essa luz que está atrás de você, ela precisa ficar na frente do seu rosto. A Elisa tá falando assim: estou com meu China por aqui, bora combinar o Shima. Ah, ó, eu quero o Shima chimarrão, para matar a sede e a Melhorou, tradição. Rose? Não. Essa claridade, você tá onde? Essa luz, ela tem que ficar na frente do seu rosto, não atrás de você. Essa daqui, assim? Aí, isso aí. Gente, eu morro de rir, porque é uma coisa tão simples. A Não, minha então, voz é tá porque eu... baixa, José? Vamos aumentar aqui. Tá muito baixa a minha voz? Veja se melhorou. Gente, a minha voz tá baixa. Ó, o digital é isso aí, ó, é ao vivo. Tem esse negócio de... Tá melhor, Vamos lá Rose? então, gente, ó. Perguntaram aqui se o digital escraviza. Ele não escraviza. O que acontece, gente? O que faz a gente ser escravo de algo? A gente não usar de uma forma produtiva. Então, por exemplo, se você acha que o fato de você ter um Instagram parado, ele vai te ajudar, não vai. Agora, se você usar o Instagram para fazer um movimento positivo no seu trabalho, ele vai te ajudar. Se você usar o celular para ficar vendo joguinho, você não vai de nada para lugar nenhum. Se você usar o celular para você se conectar com as pessoas, ele é bom. Então, assim, a tecnologia ela não é boa ou ruim, depende de como você usa. E não vai escravizar, ela vai te liberar mais tempo. Por exemplo, eu estava conversando agora com o Giannini e a gente estava fazendo uma reunião antes de começar essa live, e tinha uma pessoa que eu estava conversando sobre o digital, né? E ela falou, estou muito cansada. Eu falei, você está cansado porque você não está usando os recursos da internet. Enquanto eu estou falando aqui com você, a internet está trabalhando para mim. Então, por exemplo, ó, sábado eu fiz uma reunião de network e eu nunca tinha feito isso. Pela primeira vez, eu liberei uma reunião de network que eu fiz e coloquei lá no Google e deixei aberta. Por quê? Porque a gente estava falando de network e é um assunto que está sendo muito falado e as pessoas ainda têm dificuldade de utilizar. Então, essa reunião que rodou no YouTube é uma reunião que eu fiz, gravada pelo Zoom, de forma aberta. Muita gente entrou em contato comigo, querendo fazer orçamento, querendo entender sobre o trabalho que eu faço. Isso me ajudou. Então, ou seja, enquanto eu estou aqui fazendo uma live com o Giannini, eu sei que tem vídeos meus, podcasts meus e conteúdos meus que estão divulgando aquilo que eu faço. Isso é algo positivo. E isso é automático. Isso não é escravizar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de network, porque as relações de negócios, elas têm mudado. Isso não quer dizer que é bom ou ruim. A gente só precisa se atualizar. Então, ó, vamos primeiro entender o conceito de network, tá? Inclusive, eu chamei o Giannini, por quê? Porque o Giannini, ele estava na reunião que eu fiz sábado, e essa reunião, ela deu muito assunto. Então, desde sábado, que tem um monte de gente chamando a gente. Meu Deus, essa sua câmera aí, ela tá sofrendo, né, Giannini? Deixa paradinha, senão... Aí. Na época
eu desisti do suporte aqui, o meu suporte não tá me ajudando. Botei o fone, tchau, obrigado. Isso é ao vivo, isso aí quem tá no digital tem esses pormenores aí. Faz parte. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre network. E se vocês gostarem, a gente pode trazer toda semana alguns conteúdos que a gente já está praticando. Então, assim, eu faço parte do Movimento Empreendedores do Brasil, onde a gente está ajudando a população a se digitalizar os seus negócios. Para quê? Para que você escale o seu negócio, para que você melhore e aumente suas vendas, para que você possa prosperar na sua empresa. E esse movimento ele está sendo muito bom, porque a gente está conseguindo ajudar empreendedores não só do Brasil, mas de fora do Brasil também. Eu tenho alunos que são de fora do Brasil. Hoje eu tenho essa oportunidade de me conectar com pessoas de muitos lugares, né? Eu até brinco, eu falo, me tornei uma locutora internacional. Então, então, o que acontece? Tudo que eu aprendo de empreendedorismo, eu tenho trazido aqui no digital, porque eu estou muito concentrada nessa digitalização dos brasileiros. O brasileiro está muito perdido ainda com o digital e está perdendo muitas oportunidades. Como eu já estou dando aula para empreendedores, ou particular ou em grupo, eu já conheço muitas das dificuldades que vocês têm, que são as mesmas dificuldades que eu tive quando eu comecei no digital. E é muito importante que a gente se ajude para que o mercado digital prospere mais, cada vez mais. Então, o que é network? O termo ele vem do inglês, que significa rede de relacionamentos. E aí, aqui no Brasil, a gente usa muito o Instagram, ou melhor, o WhatsApp, e as pessoas criam um monte de grupos, só que eles não sabem fazer network. Então, tem gente que acha que network é o quê? Ficar anunciando que vende as coisas. Network não é grupo de vendas. Anota isso. Network é relacionamento, é intimidade com pessoas que você vai conhecendo em reuniões. Eu conheci o Giannini, por exemplo, numa mentoria e num grupo de WhatsApp. E a gente já conseguiu se conectar mais. Eu fiquei falando aqui sozinha até ele arrumar a câmera dele, viu, gente? Porque eu quero que ele fale um pouco pra gente. Há quanto tempo você veio para o digital, Giannini? E o que você já conseguiu de benefício através do network? Ó, o digital, igual ela comentou em questão de mentoria, a gente está fazendo a mesma mentoria. Então, tipo assim, essa questão de você estar em um grupo, em comunidade, já te ajuda. Porque você vai ter pessoas que estão fazendo a mesma coisa, o mesmo propósito. Então, nisso aí, a gente consegue se conectar com muita gente. É só você lembrar da época quando você estava na escola. Você tem a sua sala, que é seu grupo, a sua comunidade, do seu ano, todo mundo anda junto. Agora imagina isso no digital. Você tem amigos que estão aqui, tem amigos que estão fora. Então, tipo assim, você pode... Igual a própria Rose já tem o podcast dela em vários países. Então, tipo assim, é uma coisa que não seria possível se fosse na dinâmica da sala de aula. Fica naquele lugarzinho fechado. Pode ser que você consegue estender o seu network local, tipo assim, no máximo umas 2 ou 3 pessoas. Seria, sei lá, você pega a sua sala, os pais e os avós. Acabou. Não tem mais network. São as pessoas que você tem para conhecer. No digital, não. Você alcança mais pessoas, você tem um poder de alcance maior e consegue também conectar com mais pessoas que fazem aquilo. Talvez você faça uma coisa que o seu grupo local é específico, mas no mundo tem muita gente. Vamos supor que você anda de skate. Você vai achar muitos skatistas no digital, mas na sua cidade você encontrou 2. E quando um falta, ninguém vai. É muito interessante, Janine, você falar isso. É uma coisa que eu percebi, gente, no digital, e às vezes quando eu vou conversar com uma pessoa que não entende ainda, eu procuro explicar isso para ela. Aquilo que você não está tendo de resultado no digital é porque você nem sabe que existe. Eu vou dar um exemplo meu, porque quando eu falo os exemplos meus, as pessoas conseguem entender com mais clareza. Eu passei 18 anos trabalhando como locutora profissional e eu não conseguia sair do Brasil com o meu trabalho. Dependia da minha presença, tomava muito tempo e eu ainda tinha que me limitar a mensagens que eu tinha que passar de acordo com os clientes que me contratavam. Ou seja, eu passei 18 anos como comunicadora apenas reproduzindo aquilo que as pessoas me mandavam falar. E eu achava que isso era o máximo que eu poderia conseguir. E no digital eu não conseguia imaginar eu crescendo no
digital, a não ser que eu tivesse que vender curso. E não tem nada de errado em vender curso, tá, gente? Muito pelo contrário, eu também vendo curso. Mas eu não sabia que eu poderia ter um resultado muito maior no digital. O que, que aconteceu no digital? Hoje eu tenho 4 podcasts. E através desses podcasts eu mando a minha mensagem. Eu consigo mandar mensagens que são as minhas. Eu não estou sendo obrigada a falar algo porque alguém está me pagando. Eu posso mandar a minha mensagem do meu jeito e eu consigo chegar em 67 países. Ou seja, eu me tornei uma locutora profissional e internacional sem precisar sair da minha casa. Olha que privilégio. Ser ouvida por pessoas fora do Brasil é muito legal. Na nossa reunião de network, por exemplo, tinham pessoas de fora do Brasil que já me conheciam, porque conseguem me acompanhar à distância. Eu não tinha ideia disso, gente, antes de vir para o digital. Rose, tira uma dúvida aqui, que eu tô vendo que você é todo internacional, né? Mas a questão, tipo assim, você chegou, tudo que você está tendo de contato nacional e internacional, é tudo, as pessoas entram nas plataformas e te acessam, ou você chegou a segmentar? Porque é um ponto que eu quero tocar aqui no digital. Porque, tipo assim, boa pergunta. Chegou a pôr um tráfego pago, alguma coisa assim, para pagar, para alcançar nada de tráfego pago. Então, nada. Deixa eu explicar uma coisa para as pessoas. Funciona assim, gente. Quando você vai fazer algo no digital, é importante você se posicionar para facilitar as pessoas te encontrarem. Então, por exemplo, eu tenho 4 podcasts. Os que eu mais faço são 2. Um deles é um podcast de oração e meditação. E eu sou uma pessoa que eu passei muito tempo com depressão. E quando eu ouvia os conteúdos da internet, me ajudava. Então, eu comecei a fazer aquilo que foi bom para mim e eu comecei a fazer para outras pessoas. Então, eu tenho esse podcast no YouTube e eu tenho ele no Spotify. Através do Spotify, eu consigo chegar em mais países, porque nem todo mundo assiste o YouTube fora do Brasil. Tem lugares que assistem mais ou ouvem mais o podcast do Spotify. Então, quando você cria um conteúdo personalizado, por exemplo, um canal de oração, eu estou segmentando para oração, sem problemas, é um tipo de segmentação. Isso vai ajudar as pessoas a me encontrarem. Aí eu tenho outro podcast, que eu já estou fazendo o número 105, estou na 4ª temporada dele, que é um podcast, o SPR, que é um podcast de prosperidade. Lá eu trago princípios de sabedoria, eu trago chaves da prosperidade e eu trago dicas de negócios, dicas reais de empresários reais. Então, nesse podcast, exclusivamente eu falo dos livros do Pablo Marçal, que são muito voltados para mentalização e empreendedorismo. Então, através desse podcast, eu já estou em 20 países. As pessoas vão me encontrando porque elas estão procurando algo que eu já segmentei para distribuir. Mas eu não uso nada de tráfego pago para distribuir estes conteúdos. Quando eu quiser usar, vai distribuir muito mais rápido. Mas o que eu consigo fazer hoje já me traz resultado financeiro. Algo tão simples, não é? Pois é. Mas esse simples, ele funciona. Não precisa ser podcast. Mas eu estou falando do podcast porque eu sou locutora. Conteúdo. Eu tenho entrevistas, eu tenho um podcast que é só de entrevistas. Eu faço lives, igual estou fazendo aqui com o Giannini. O Giannini agora está em Minas. Eu estou em São Paulo e a gente está fazendo um conteúdo e tem pessoas de vários lugares aqui acompanhando. Então, isso que é importante, é você aprender a usar o network, a rede de relacionamentos que você vai fazer com pessoas. Então, o Giannini, por exemplo, a gente já está em contato aí umas 2 semanas. A gente já fez negócios juntos, a gente já fez dinheiro juntos, através dos grupos de network. Isso é verdade. Até um comentário da Ana aqui, ó, que ela falou que é uma coisa bem importante que as pessoas acabam não se dando conta. Tem gente que já usa o network e talvez só não sabe a palavra. Às vezes não sabe que a palavra existe, mas tipo assim, relacionamento, lembra, ó, todo mundo vai lembrar, a escola é a melhor exemplo, todo mundo vai lembrar. Lembra que a pessoa que conhece todo mundo, essa pessoa já dominava o network antes de saber a existência da palavra. Que ela conhecia. Vou passar um código aqui de network muito forte. É um código que eu aprendi com o Pablo Marçal e que eu comecei a praticar também. E sugiro que você que está me ouvindo agora também comece a praticar. É muito bom conhecer pessoas.
Agora pega o código. Melhor do que conhecer é ser conhecido. Isso é verdade. Quando alguém chega e fala, você conhece esse fulano de tal? É isso aí, ó, o segredo tá aí. Então, quando eu venho aqui e faço uma live, muitas pessoas vão me conhecer. Então, a minha capacidade de ser conhecida, ela aumenta muito. Eu recebo várias mensagens no meu direct do Instagram de pessoas que me ouviram, ou no YouTube, ou no Spotify, ou me viram em alguma live do Pablo. Então, É assim, legal. essas coisas fazem com que você se torne conhecido. Isso é muito bom. É uma maneira das pessoas começarem a ter o mínimo de relacionamento com você. Agora, o que é importante a gente entender no network? Você tem níveis de relacionamento diferentes e você pode usar isso. Eu vou falar muito do Pablo aqui, gente, porque eu e o Giannini estamos na mesma mentoria do Pablo Marçal. E hoje, assim, o Pablo tem sido uma grande referência para mim nos negócios, porque eu sempre acompanhei muito o doutor Lair Ribeiro. E o doutor Lair Ribeiro não fala mais sobre esses assuntos. Hoje ele fala muito mais sobre saúde. E, sem sombra de dúvidas, hoje, o empresário brasileiro que mais fala sobre empreendedorismo e marketing digital é o Pablo Marçal. Então, assim, além de ser aluna dele, eu faço parte do ecossistema dele, eu estou com ele desde o ano passado, eu tenho quase todos os livros dele e tudo que ele ensina tem funcionado para mim, para os meus negócios, para os meus alunos. Então, eu acabo muitas vezes citando ele porque faz parte do que eu já vivo. Então, o Julimar está dizendo aqui, ó, vocês podiam criar um curso na prática com poucas aulas. Na verdade, Julimar, isso já acontece no meu grupo de network. Gente, eu tenho... Parece até, Julimar, que você já sabia que eu tinha. Ele já sabia, ele falou aí, ó, só pode. Na verdade é assim, gente, eu tenho uma trajetória de 26 anos com publicidade e audiovisuais. Sempre trabalhei com televisão, publicidade, locução, eventos. E eu montei um grupo de network fechado e a gente traz tudo isso. A gente traz reuniões sobre network, temas pertinentes para a área empresarial, reuniões onde a gente se comunica e organiza eventos. Então, eu já tenho esse grupo. E nesse grupo, a gente também pratica vendas. Porque as pessoas têm muita dificuldade de crescer porque não gostam de vender, não aceitam vender, têm crenças erradas sobre vendas. E nesse grupo nosso de network fechado, a gente pratica isso, tá? Então, assim, network, além de ser importante, você precisa entender como que se faz network. Existem níveis, existem 5 níveis de network e nessa aula que nós fizemos no sábado, nós trouxemos em detalhes, com slides, com PDF, e quem faz parte dos meus grupos, tanto gratuito quanto fechado, receberam esse PDF. E agora nosso PDF vai ficar melhor ainda, porque o Giannini, ele se descobriu um grande escritor. Fala pra gente, Giannini, essa novidade, porque assim, você veio pro digital e você descobriu um talento que poucas pessoas têm. Eu descobri que eu consigo anotar algumas coisas rápidas, tipo assim, mais rápidos, tipo, eu não sabia que era mais rápido que praticamente todo mundo, mas aconteceu, porque eu consigo acompanhar um conteúdo de aula, de live, que seja, ao vivo, e assim que acabou, até pouco antes de acabar, assim, quando tá encerrando ali, eu já consigo, já tá estruturado com tópicos, tudo certinho, pra pessoa pegar e falar assim, nossa, cara, eu não consegui ver essa live, então vou pegar e vou dar uma olhada no resumo, uma anotação. Porque às vezes as pessoas confundem resumo e anotação. Eu sempre tento comentar com o pessoal, porque, tipo assim, quando você vai fazer um resumo, você pega e diminui o que está lá. Normalmente eu consigo aumentar até, dependendo do fluxo da forma que a aula é conduzida. Mas é porque é uma coisa que eu sempre fiz muito, tipo assim, eu sempre escrevia muito, mas é igual a Ana comentou, a gente às vezes faz uma coisa e não sabe o que está fazendo. Talvez eu escrevi muito no passado e não sabia que isso aí era uma habilidade. Aí eu me descobri no digital. Você falou uma coisa bem interessante. No digital, muitas profissões estão surgindo. Então, muita coisa que você às vezes vê e não faz sentido para você, de repente no caminho vai fazer sentido. Porque você vai percebendo que o digital ele traz novas necessidades. Só que as novas necessidades, tipo assim, normalmente elas conversam com necessidades que já existiam, só que elas foram digitalizadas. No passado não tinha alguém que
datilografava, fazia alguma anotação no Gente, papel. datilografia. Você chegou a viver essa época, Janine? Minha mãe fez curso, minha mãe é dessa época. Você fala, minha mãe fez curso. Eu fiz curso, gente, quando eu era criança, no interior do Brasil, eu era criança. Gente, eu tinha quantos anos? Acho que 12. Não, quem fala isso? Você conhece o Leandro Carnal, Janine? Não, conheço não. Ele Você é dessa precisa época? conhecer. Gente, o Leandro Carnal, ele é um dos maiores filósofos do Brasil. Você tem que conhecer ele. Ele diz Tá. assim: quando alguém fala que fez curso de datilografia, eu já sei que essa pessoa é muito velha. Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, para não falar que eu sou novo demais também, que na minha época tinha curso de digitação, a galera Então, tava olha aprendendo a usar só. computador. Quando eu era muito criança no interior do Brasil, eu morava numa cidade muito pequena, então tudo lá era muito atrasado. Então eu vivi coisas no interior que as pessoas da capital não viveram. Então, gente, quando eu tinha 12 anos, eu fiz curso de datilografia e cartas comerciais. Era um curso do Senac. E ele Você era já muito saía caro. empregada, Ó, já eu saía eu não empregada. saí empregada, mas eu saí com uma habilidade que é assim. Naquela época, gente, as pessoas tinham a oportunidade. Trabalhar em escritório era uma coisa assim especial, era um luxo trabalhar em escritório. E aí eu me preparei, meus pais, tadinho, fizeram o maior esforço do mundo, porque sabia que aquele curso ia salvar a minha vida, e de fato salvou. Aí o que aconteceu? Eu fiz esse curso, e quando eu comecei a trabalhar em escritório, eu tinha 14 anos. Rapidamente, eu me adaptei porque eu já tinha habilidade, eu sabia datilografar. Só que eu entrei numa escola de informática, ou seja, não usava mais datilografia. Quer dizer, eu fiz É, um curso que na minha cabeça era útil, mas já estava desatualizado. você Aí fez veio na a informática. virada, né? Você fez na virada do. Aí eu Porque fui para uma teve muita escola gente de que aproveitou informática. para trás, Aí eu fui, deu então, azar. eu fui para uma escola de informática e lá eu comecei a dar aula de digitação. Eu dava aula de digitação e eu dava aula de informática para empresários. Com 16 anos, Janine, olha como eu era precoce, né? Com 16 anos eu era professora de empresários. Dá para acreditar nisso? Não, isso aí é coisa de louco. Mas é porque antigamente era diferente também, né? Dependendo tipo assim, dependendo do lugar, a pessoa já começava muito cedo, Janine, eu já sempre fui acelerava. uma criança, eu sempre fui uma criança fora da realidade do local da onde eu vim. Eu venho de um lugar muito pobre, minha família era muito pobre, e as minhas possibilidades da onde eu saí era ser empregada doméstica. Eu não teria muitas possibilidades da onde eu saí, mas eu era muito esforçada e muito cedo eu comecei a estudar e eu prosperei muito cedo na minha vida. Não é normal, sabe, gente? Quando eu falo da minha história, eu sei que não é Tá deixando comum. o pessoal se achando velho aí, Bom, se a eles Thelma tá falando são que tá se velhos, o achando problema é velha. deles, porque eu não tô. A Thelma falou aí, tá se achando velha. Tem o pessoal comentando Olha, aí, ó. gente, por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui criada numa geração que aprendeu que a mulher com 25 anos era velha. Sério, com 25 anos, a mulher era considerada velha. Só que eu nunca levei em conta isso. Eu não tenho problemas com idade. Eu só não vou falar minha idade aqui, porque eu tenho uma aposta com o Giannini, que ele tá me devendo Ah, verdade, informação. E aí a verdade. gente É, nós combinou que temos um só na combinado aí. sexta-feira Vamos eu fazendo conto para ele. uma Senão live aí, revelação. senão Né? fala Sexta-feira minha tem idade, que eu revelação não aí, ó. tenho problemas com a minha idade. Muito pelo contrário. Sabe o que eu descobri com o tempo? Que é muito legal, um código precioso. Existe a idade da nossa identidade e existe a nossa Aí, identidade de energia. E, gente, se com vocês certeza. conviverem comigo, eu garanto, eu tenho energia de uma pessoa de 20 anos. Eu É, desafio uma pessoa a ter mais energia do que eu com 20 anos de idade. Eu tenho muita energia. Por que que isso acontece? Estilo de vida. Então, Thaís, essa coisa de Thaís já idade, ficou impactada aí, ó. Tô vendo os comentários que a Thaís falou aqui, tô capenga. Que isso, Thaís? Você tá na flor da idade. Parceiro nosso aí do ô, nosso, Thaís, do sabe por que nosso que você grupo ali. pensa isso, Thaís? A Thaís, ela trabalha com a gente, ela tem 4 filhos. Normalmente quem tem filho cedo fica se sentindo mais velha porque vê os filhos crescerem, né? Aí parece que você está envelhecendo, mas não. É a sua sensação. E você mora no interior, né? Ela mora em Barretos. Então o pessoal do interior tem essa sensação, é muito engraçado. Ó, o José diz que a minha voz está baixa. Thelma, minha voz está baixa? Gente, eu falo alto Mas pra mim foi pra tranquilo. caramba. A Thaís tá rindo. É, Thaís. A Thaís é a mãe das 4 Marias. Então, gente, vamos voltar aqui para o nosso network para a gente não esquecer o foco dessa live. Network é relacionamento. E você precisa aprender a fazer os relacionamentos. Você precisa ser mais conhecido do que conhecer pessoas. Agora,
presta atenção na escada do network. Existe uma escada de 5 degraus para ficar mais fácil. E você precisa aprender a escalar esses degraus. Então, muitas vezes, pelas pessoas não entenderem de network, eles acham que network é assim, tô num grupo de WhatsApp. Não é isso. O que você sentiu do network, Janine? Você que é novo aqui no digital. Eu senti que, tipo assim, quando a pessoa entra, tem duas possibilidades, as grandes possibilidades. Entrar por entrar, você vai entrar num grupo mais perdido e vai ficar mais ainda, ou entrar e procurar alguma coisa, tipo assim, ó, meu objetivo é me conectar, mas tem um grupo com 100 pessoas, deixa eu me conectar com uma primeiro, conectar com duas, para depois, quem sabe, um dia você conectar com todo mundo. É igual na escola, você não escolhe o lugar que você vai sentar, independente de você ser o da frente ou do fundo, você vai misturar com aquele pessoal primeiro. Não gostou? Muda de lugar. E no grupo é a mesma coisa, só que o pessoal não. Eles entram em qualquer lugar e fica naquele negócio ali, não movimenta. E esses 5 pilares aí que ela tá para passar, e eu falo até para vocês pegarem um caderno e um papel aí, ó, anotem, porque isso aí é precioso, porque às vezes a gente não se dá conta. Tá? Anota aí que vale a pena, gente. Nessa semana, a gente está definindo o tema, gente. Sábado nós vamos ter a reunião de network. Essa reunião ela foi muito forte. A gente conheceu muita gente legal do Brasil, fora do Brasil. Então, ó, todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, eu tenho reunião de network com o meu grupo fechado e a gente abre para que outras pessoas possam participar, para convidados. Então, vocês vão acompanhar tudo que a gente aprende no nosso grupo fechado e daí a gente tem algumas reuniões fechadas que a gente não vai abrir. Mas na semana que vem a gente está decidindo o tema, inclusive você pode sugerir qual tema você gostaria que a gente trouxesse na nossa reunião de network. Coloca aí, pessoal. Maravilha, a Ana disse que vai anotar. Então vamos lá. 5 degraus do network. Se você não assistiu, deixa eu ver se eu consigo, gente, colocar essa live, essa aula que a gente fez no sábado, para vocês plugarem aqui e poderem ir para lá. Se eu não conseguir aqui, quando acabar a live, eu vou colocar lá no Stories para vocês conectarem essa aula, tá? Porque, de fato, ela é uma aula muito forte e serve para qualquer pessoa entender como fazer o network. Então, anota aí, o primeiro degrau do network. Você não entende nada de network, caiu de paraquedas. Qual é o primeiro degrau? Conhecer pessoas. Esse é o primeiro degrau. Conhecidos. Quem que você conhece? Eu conheço a Ana, o Janine, a Thelma. É o primeiro nível. É o nível mais simples que tem para quem está chegando no digital. Ok? Contactou esse primeiro nível? Então, este é o degrau de número 1. Para você que está chegando e é bebê ainda no network. Não fique só no primeiro degrau. Não fique só no primeiro degrau, senão você não prospera. Então tá, primeiro degrau, conhecido. O segundo degrau, aí você já muda de nível. E esse segundo degrau, ele é forte. Por quê? Porque quando você fala no segundo degrau, você vai entrar numa outra situação que se chama caminhos. Coloca assim, ó, número 2, caminhos. Deixa eu pegar o celular aqui para mandar para vocês. Caminhos. O que são caminhos? Funciona assim, ó. Eu posso conhecer várias pessoas. Por exemplo, a Thelma aqui da live é uma pessoa que eu conheço. Mas a Thelma não está caminhando comigo. Ela não está na minha experiência de caminhos. Como que eu faço a experiência de caminhos? Por exemplo, o grupo fechado de network que eu montei de propósito. Para quê? Para caminhar com algumas pessoas. Quer dizer que todo mundo que estiver no meu grupo fechado vai caminhar comigo? Eu vou fazer com que todos caminhem. Vão ter pessoas que vão estar lá no grupo e não vão fazer absolutamente nada. Faz parte. Mas ali o meu objetivo é o quê? Uma experiência de caminho. Por exemplo, a Thaís e o Giannini, eles estão caminhando comigo. E através dessa caminhada, a gente vai descobrir possibilidades que a gente tem de fazer negócios. Por exemplo, o Giannini já está fazendo negócios comigo. Ele já me trouxe dinheiro e já ganhou dinheiro através do nosso contato. Por quê? Porque a gente soube aproveitar a experiência de caminho. Então, coloca lá, primeiro, conhecidos. Segundo, caminhos. Caminhar com pessoas. Então, por exemplo, eu tenho mentoria para empresários, para empreendedores.
Então, quem está na minha mentoria, de certa forma, está caminhando comigo. Quer dizer que essa caminhada vai gerar negócio? Pode gerar e pode não gerar. Isso a gente vai percebendo com o tempo. Não tem como você prever tudo, mas você pode fazer o trabalho para que aquilo evolua. No caminho pode ser que algumas pessoas se desconectem, isso pode acontecer, e a gente não tem como evitar isso, é normal. É até normal, né? É até normal. É normal, só que também pode ser que nessa caminhada você descubra novos negócios. Então, primeira experiência, caminho. Ou melhor, primeira experiência, conhecido. Segunda experiência, caminhos. Aí, qual que é a terceira escada do network? Alguém quer chutar? Será bem-vindo os chutes. Então, vamos lá. Terceiro degrau do network. Pontes. Anota aí, gente. Estou falando com vocês e estou vendo se eu consigo mandar o link aqui, tá? Acho que agora vai. Ó, o que vocês acham que é a ponte aí, pessoal? Vou colocar o link e vou comentar aí, é boa. O que vocês acham que são pontes? Ó, tem uma turma entrando aqui. E olha que a gente está fazendo live num horário que não é tão comum, né? Mas você vê que todo horário tem alguém para nos acompanhar e nos ouvir, né? Sempre vai ter uma audiência e os que não tiver, fica gravado. A gente deixa pra Então vamos lá, depois. ó, terceiro degrau do network. São as pontes. O que é a ponte? É aquela pessoa que vai te ajudar a chegar de um lado para outro. Então, eu não sei qual é a sua necessidade agora, tá? Então, vamos imaginar assim. Eu gostaria de chegar até uma empresa. Eu gostaria de chegar até um local. Quem vai ser a ponte para você? Então, vou dar um exemplo. O intermediário que você fala, né? Para ficar mais tranquilo do pessoal. É o intermediário. Quem que vai estar no meio ali para ligar? Sim. Não é, Rose? Sim. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quem foi uma ponte para mim? Então, por exemplo, eu trabalhei 18 anos no Carrefour. Quem que foi minha ponte do Carrefour? Um gerente de loja que me contratou foi uma ponte que me ligou até o Carrefour. Depois eu fui para o Pão de Açúcar. Quem que foi essa minha ponte? Alguém que me viu e me contratou. Então, toda vez que você quer ir de um lado para o outro, você pode ir de várias maneiras. Ou porque alguém te contratou, ou porque alguém te indicou, ou porque alguém gostou de você e deu uma oportunidade. Por exemplo, agora no final do mês, eu vou dar uma palestra num lugar extremamente importante do Brasil, numa faculdade de medicina. Olha que louco, eu vou dar uma palestra numa faculdade, num espaço espetacular. E quem que foi a ponte para me levar lá? Alguém que me conheceu e gostou do meu trabalho. É uma possibilidade de ponte. Outra ponte, por exemplo, você pode entrar numa mentoria. O Giannini, por exemplo, entrou no Million Club. Foi uma ponte para ele vir para o digital. Então, é importante que você leia o que são esses degraus, senão você não aproveita. Então, um curso que você compra pode ser uma ponte para você se conectar. Por exemplo, essa live que a gente está fazendo é uma ponte para me conectar com uma série de pessoas que gostam do Giannini e não me conhecem. E mesma coisa, pessoas que me conhecem vão conhecer o Giannini através dessa live. Então, uma live também pode ser uma ponte. Só que você precisa fazer a leitura. Então, conhecidos, caminhos, pontes. Agora vem um que é poderoso. Rampas. Rampas. Quem pode ser uma rampa para a gente? Por exemplo, para mim, ultimamente, o Pablo Marçal foi uma rampa. Por quê? Porque além de ser aluna dele, eu presto serviço, estou no ecossistema, então foi uma rampa para mim. Só que tem pessoas que têm uma rampa muito maior lá dentro. A minha não foi tão grande, mas me ajudou. Me ajudou muitas pessoas me conhecerem através dele. Ou porque eu estava nas palestras, ou porque eu estava lá, ou porque eu estava em grupos de alunos. Então, assim, estar com ele pessoalmente, ou numa aula, ou na plataforma dele, me ajudou. Mas ele faz isso com um monte de gente. Eu sou apenas mais uma. Então, isso também me ajudou. E você precisa identificar quem tem sido a sua rampa. Ah, não aconteceu ainda. Calma. Começa pelas pontes. Oi. Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado com as rampas, para a gente não identificar, talvez se uma rampa ela não é tão boa.
Porque tem rampa que vai te indicar muito para cima, que é realmente Aí é o não é sentido rampa, aí é mesmo. plataforma. Ah, tá. É boa pergunta. Porque eu falo Gente, a assim, que tem rampa é rampa. uma coisa, a plataforma é outra coisa. Entendi, não, tô É, ligado. Entendi agora. Porque eu fiquei na dúvida da questão, tipo assim, se vai subir demais, se já vai direto para a plataforma. Então, realmente a é o que eu tava rampa pensando. funciona assim, ó, a pessoa vai te dar uma visibilidade. Então, por exemplo, quando eu comecei a frequentar a plataforma do Pablo e comecei a me conectar com pessoas e comecei a estar mais próxima dele, da equipe dele, isso me ajudou. Muita gente me conheceu por causa disso. Foi uma rampa. Agora, Mas vou dar um tem exemplo. limite, né? Plataforma é o quinto degrau. Quem faz muito isso é o Pablo. Ele pega muitas pessoas da equipe dele, por exemplo, Tiago Rocha, Felipe Sintra, Óbvio. Ana Luchini, Nésio Monteiro, todas essas pessoas, elas estão subindo por causa da plataforma do Pablo. Quer dizer que elas não têm nada para acrescentar? Não, elas têm. Elas têm, são pessoas ótimas, mas elas precisavam de uma plataforma para mostrar elas. E isso é uma Para coisa poder que o Pablo lançar, né? faz. É igual um foguete, né? Exatamente. Exatamente. Então você precisa começar a identificar em qual momento você está do network com aquelas pessoas que você está se relacionando. Você está caminhando com elas, a melhor maneira de você crescer é de caminhos para cima. O nível 1, que é o de conhecidos, ele não te leva a muitos lugares. É Então verdade. você precisa, de fato, ter uma experiência de caminho com alguém. Por exemplo, é muito comum nas minhas reuniões de network ter aqueles turistas. De vez em quando a pessoa aparece, de vez em quando ela Aí some. come Essa e pessoa volta não depois. está caminhando comigo. Não, Ela vem não está. para ver só se aumentou alguma coisa, vou É, ver seu caminho e depois vai embora. é isso aí. Ela também não me Mas é traz muito só, benefício, ela só está tipo ali de assim, vez em quando. ô Não vai Rose, me acrescentar muito. um exemplo que é bem didático é tipo você lembrar todo, não é possível, né? Pelo menos um amigo a pessoa ter. Tipo assim, as amizades da infância mesmo. É só você se lembrar como que ela se formou. Você lembrar, no primeiro dia de aula, você conheceu todo mundo, tá? Aquela molecada toda lá, não sabe quem que é ninguém, aquela coisa bacana. Aí no segundo dia você já sentou no mesmo lugar, gostou de um lugar ali e foi para lá. Aí você já começou a andar com a mesma pessoa. Aí depois de um tempo, você já foi jogar bola com essa pessoa. Já tá fazendo alguma coisa junto. Já Por é uma exemplo, você vai jogar experiência bola com mais um colega próxima. seu, por exemplo, quando eu trabalhava na usina, tinha essa questão de futebol. Vamos supor que você era de um setor, a pessoa era de outro, por conta desse caminho que é ir junto do pessoal do futebol, eu me conectava a novas pessoas, talvez até fazia networks dentro da empresa, tipo assim, com gerentes, com coisas do tipo. Então era um meio. Para depois, se você conseguir usufruir e entender essa subida dessa escada, né? Se você conseguir entender ela, você consegue usá-la de forma mais proveitosa. Vamos supor, você vai para um jogo de empresários, você vai conhecer empresários que trabalham em outros setores para fazer negócios juntos, e por aí vai e vai acontecendo. É bem tranquilo, mas E é muito só que tem gente que tipo interessante. assim, não entende, né? Não Sim, ó, vê. quando eu trabalhava com televisão, Janine, aconteceu uma coisa muito interessante, assim, quando você está em televisão, muitas pessoas querem se conectar com você, mas eu não dava a menor atenção a isso. Muita gente vinha atrás de mim todo dia e eu não dava atenção. Eu nunca tive muita paciência para fazer network, eu não gostava. Até porque alguns lugares, para você fazer network, você tem que sair para balada, você tem que beber e eu não gosto. Não que eu não gosto de balada. Eu até gosto, faz tempo que eu não vou, eu até gosto. Mas você ter aquele compromisso de ficar indo em lugares que você não gosta só para conhecer pessoas, realmente para mim não faz sentido. Hoje É tem o diferente, digital, né? é O diferente digital quando, facilita. é diferente quando você tem ambientes com propósitos, que tem alinhamento de propósito. Então, assim, ó, o Márcio está dizendo assim, tenho este projeto do Network Club. Márcio, vem para o meu projeto aqui, que ele já está rodando, aprende com a gente o que funciona, depois você monta o teu. Às vezes as pessoas têm medo de... Tem pessoas que têm medo de que o outro aprenda o que ele está fazendo. Gente, é uma bobagem. Não tem problema que as pessoas aprendam o que você está fazendo. Isso é uma E o coisa que eu mais aprendi muito com o Pablo. Ele não segura nenhuma informação. Tudo que ele ensina, ele faz.
Lá na plataforma eu vejo tudo que ele ensina tá lá, exposto para quem quiser ver. Por quê? A experiência das coisas funcionarem ou não, você tem que fazer testes. E quando a gente faz, eu estava falando isso ontem na minha aula de mentoria, eu tenho alguns alunos que eles são muito resistentes a aprender as coisas que eu ensino. E aí ontem foi muito engraçado, eu falei, gente, tudo que eu estou ensinando para vocês eu faço. Vocês só não estão tendo resultado porque vocês ainda não estão fazendo. Porque tem pessoas que acham assim, eu comprei um curso, uma mentoria, agora eu vou ter resultado sem fazer nada. Não vai. Não vai, você tem que colocar em prática. Por isso que não tem problema você ensinar para as pessoas o que você sabe. A maioria não vai fazer ou não vai saber fazer. Eu estava falando hoje na reunião da minha equipe de vendas. Quando você pegar uma técnica de vendas, você aplicar e não funcionar, se pergunte se a técnica não funciona ou você não soube colocar do jeito certo. Por que eu falo isso, gente? Eu pratico musculação há muitos anos, eu treino há muitos anos. E eu já vi muita gente usando dieta certa do jeito errado, usando o treino certo do jeito errado e falando que não funciona. Se você não souber, se você não seguir princípios, nada vai funcionar. Tem que ter orientação. Tipo assim, e orientação e prudência, né? Para a pessoa também entender que a orientação faz certo. Você comentou do ramo fitness aí, eu mesmo treinava completamente errado, tipo assim, não via nada de resultado nem nada. Eu simplesmente troquei uma ideia com o professor da academia, expliquei para ele a minha situação de tempo, de o que eu consigo. Falou assim, ó, vou fazer do seu jeito aqui. E nunca tive resultado melhor. Nem precisei de acessar um professor particular para fazer, mas foi só perguntar, ó, esse negócio meu que não está funcionando, não. Porque eu tentei por muito tempo e não deu certo, mas tem gente que insiste ou não faz. Aí... o bom de você caminhar no network, por exemplo, o rapaz ali que falou assim, estou pensando em montar um grupo. Já vai com quem tem. Porque senão você fica pensando e não faz. Falou, ó, tudo funciona. Sempre tem que ser sensível à orientação e à prática. Acabou. Se você souber lidar com isso e entender que é aprendizado, e tem um outro detalhe também que a Rosa estava comentando, da pessoa que às vezes quer segurar o conhecimento, o digital, tipo assim, tem, vou falar, é o jeito simples, né? Tem vaga para todo mundo. Então, tipo, não adianta você falar que você quer, o mar ainda está aberto. E a gente está entrando num momento... a expressão oceano azul. O oceano tá bonito, tá bem atrativo. Só que a gente tem que só conseguir fazer pelo menos um botezinho para chegar nos barcos maiores. E é o que a gente está fazendo. Por exemplo, eu tenho 20 dias que eu estou no digital. Não tem nenhum problema de falar. Mas só que a Rose eu já consegui botar meu botezinho perto do barco da Rose. Já tá mais tempo. Resultado, né? E já tem resultado. Trouxe resultado para mim e eu já estou tendo resultado com ela. Então, tipo assim, não é tipo mágica. Ela sabe e eu consigo até falar, a gente dedicou e fez. Tá tudo bem. A Ana tá falando assim, ó, um mentor me falou, a aprendizagem é como um bote. Esse mentor é o Marcos Paulo. É o Marcos Paulo. É o lançador do Pablo Marçal. Ele fala isso, que é a técnica do bote. Você o bote treina e pratica. Treina e pratica. Né? Estuda e pratica. Só, você vai rodar em círculos. Sim, exatamente. O bote é top. E é isso que as pessoas não fazem muitas vezes, porque querem resultado sem esforço. Gente, eu dou aula, a gente vê isso o tempo todo. Não, mas é normal, tipo assim, todo lugar tem isso. É só a gente parar e dar uma olhada. Tipo assim, das duas, uma. Ou você é a pessoa que está aplicando e está tendo resultado, ou você é a pessoa que não está fazendo nada. É só você lembrar da sala de aula, lembrar de qualquer curso que você já fez na sua vida. Você parar para pensar assim, que aluno que eu era? Eu era o cara que me destacava e fazia e tinha resultado, porque resultado é medido, né? A gente tem que medir para ficar fácil, né? Eu era bom ou era ruim? Na hora que você perceber que é porque você não aplicava, aí você vai ficar, poxa, podia ter aplicado mais. Resultado é uma coisa que estimula muito, porque às vezes você não está tendo resultado no primeiro momento, mas o pouco resultado que você tiver vai te animar a continuar. Por isso que é importante continuar em movimento, porque parado você não vai aproveitar absolutamente nada. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. E uma questão que eu vejo, a minha trajetória é mais acadêmica, estudei em questão de
de trabalho em si, né? Não que ela não tenha estudado esses anos, que ela estuda. Mas, tipo, que o pessoal fica, tenta fazer. E não é sendo muito. Tipo assim, o pessoal faz o básico que deveria ser, que é tipo, aí aplica a tarefa, fazer o que tem que fazer. E ainda não fazer, ainda quer andar sozinho. Aí que a gente sabe, por exemplo, a gente está fazendo uma live que está sendo um complemento ao outro, que a gente está fazendo junto. Tem gente na Rose que está em tem gente que está acompanhando, e a gente está fazendo junto. Eu não entendo, assim, não vou me juntar. Giannini, o teu áudio ele tá falhando demais. Ó, o seu áudio não tá dando para te entender. Agora ele falhou muito, muito, muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá próximo do modem? Não, tô perto dele até. Tô perto. Deixa eu sair do Wi-Fi das móveis. É porque ele tá falhando demais. E aí, tudo que você falou agora no final, ele não saiu com clareza. Agora, deixa eu ver. Agora eu coloquei no dados móveis. Melhorou. Eu vou pôr fogo no roteador. Aqui, a Juscelene tá mandando uma pergunta. E quando você não sabe nem por onde começar? Você já sabe alguma coisa. Não tem mistério, Juscelene. Você tem que entrar em algum grupo que seja de WhatsApp. Ó, eu posso dar uma sugestão para a Juscelene aí? Beleza. Seguinte, ó, você não sabe por onde começar. O primeiro ponto que eu falo que você tem que fazer é saber o que você quer. Onde começar, você começa dentro da comunidade. Por exemplo, eu não sei, eu uso exemplo de esporte radical que é bem mais tranquilo. Eu não sei andar de skate. Onde que eu vou aprender? Num lugar que alguém ande. Ou pelo menos num canal de YouTube que alguém ensine. Procure o assunto. Escolha alguma coisa. Porque se você também não sabe por onde começar e não escolher nada, você vai ficar parada. E é bem sério. Tipo assim, é só escolher, ó, eu quero aprender a, sei lá, entrar para o mundo digital. Pesquisa, procura alguém que faz. No digital você pode procurar eu ou a Rose. A gente já está trabalhando. Mas outras áreas... Tem uma turma para te ajudar. Só que tem um detalhe. Por exemplo, hoje, a gente está falando do tema que é network, mas você ainda pode procurar a gente, porque a gente vai poder te guiar para encontrar pessoas. Porque às vezes você está faltando, talvez, um direcionamento de falar assim, mas peraí, mas como que eu encontro pessoas? A gente que já trabalha no digital e trabalha com network todos os dias, com certeza consegue te direcionar. Talvez a gente não vai até o grupo com você, mas a gente fala, ó, aqui você pode procurar, tem uma comunidade mas, ó, aqui no online. nosso grupo, você cresce rapidinho, porque o nosso porque principalmente tipo assim, fechado, a gente já tem um trabalho para isso. A questão, gente, é que o grupo fechado, a gente seleciona o perfil, não é qualquer pessoa. Não adianta colocar qualquer pessoa que vai ter conflito de propósito dentro do grupo. A gente já teve essa experiência. Os propósitos diferentes, eles não se alinham. Isso é uma coisa... A Elisa comentou aí, ó, é igual concurso, só não passa quem desiste. É isso aí mesmo. Não pode desistir, tipo assim, de conectar, de fazer as coisas acontecerem, porque quando você desiste, quem está perdendo não é a pessoa que você não conectou, é você mesmo. Gente, eu quero que vocês falem aqui pra gente o que vocês acharam desse conteúdo que a gente trouxe hoje para Network. Se vocês querem que a gente faça mais lives sobre isso, porque como toda semana a gente tem reunião e eu quero estar sempre compartilhando com vocês, porque eu vejo essa carência das pessoas ainda de lidarem com as tecnologias, de entenderem os princípios para terem resultados financeiros. Muitas vezes você está rodando e não consegue entender porque você não está sendo instruído. E aqui, através de uma live, através dessas reuniões, eu tenho grupos gratuitos também, tá? Isso já vai ajudar você a ter os primeiros resultados. Ó, a Carla está dizendo assim que quer que faça mais. Ô, Carla, o que você pegou de código precioso dessa nossa live de hoje? Que eu já vi que você é mega participativa, isso é muito bom. Fala aí para nós. Comenta aí que falando com vocês aqui, eu tô olhando aqui o retorno e daqui a pouco eu vou ter que encerrar, porque vocês não imaginam como que tá a minha agenda, vocês não têm noção. Tem bastante atendimento hoje ainda, né, Rose? Sei. Deixa eu ver. Gente me chamando. Sabe quantos que eu tenho para fazer só agora? Eu acabei de olhar na minha tela aqui. Que a gente fez o exercício na hora da nossa reunião mais cedo, né?
Tem só 42. Pois é, e eu tô aqui com uma turma precisando falar comigo, eu preciso terminar uma edição. Daqui a pouco, gente, deixa eu avisar para vocês que no meu canal do YouTube, é esse canal onde eu deixei o link da reunião de negócios, eu estou fazendo agora os 40 dias do propósito, que vai ajudar você a entender o seu propósito. Essa coisa de propósito é muito forte, gente. O propósito, ele abre um canal de resultados muito grande. Jusilene, você pode chamar o Giannini no Instagram e pedir para ele te colocar no grupo, para ele te explicar como é que funciona. Pode me chamar ou chamar o Giannini, gente. Mas o Giannini, ele está atendendo até umas pessoas que eu não estou conseguindo atender, porque eu tenho muita coisa agendada aqui, ele está me dando uma grande ajuda. Então, vocês podem também chamar ele, tá? Que ele coloca vocês no nosso grupo de network. Ou no gratuito ou no fechado. Lembrando que no grupo fechado não é para todos, então não fiquem chateados caso você não possa entrar no grupo fechado, porque de fato a gente precisa selecionar alguns perfis que são relevantes. Não adianta colocar qualquer pessoa que depois não vai ter nenhum tipo de alinhamento. Para vocês caminharem no grupo fechado com a gente, vocês precisam ter um alinhamento com os nossos valores, tá? A gente tem um projeto aí muito grande de crescimento empreendedor no Brasil, então é importante que você entenda isso para poder facilitar. Ó, a Carla disse assim, eu peguei o código exatamente do que vocês estão falando. Quando estamos concentrados com pessoas que estão no mesmo propósito, nos ajuda a crescer. Uma das coisas que mudou muito na minha mente foi me desconectar de pessoas que não estão alinhadas com o meu propósito. Hoje eu vejo, gente, como eu perdia tempo tendo amizades e relacionamento com pessoas que, além de não me acrescentar nada, muitas vezes me atrapalhavam. Então, hoje, eu me tornei mais cuidadosa e seletiva com as pessoas para que eu não gaste a minha energia com quem não faz sentido. Isso foi muito importante para mim, me ajudou muito. Muito mesmo, de verdade. Muito cuidado com isso, né, Rose? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que manter certas pessoas perto, mas não é ignorar as pessoas, abandonar as pessoas. É só, tipo assim, a sua caminhada continua e quem não tiver na mesma frequência, na mesma vibe do que você está fazendo, tipo assim, não é que vai ficar para trás, a sua pessoa só não vai caminhar ao seu lado. Ela vai estar lá, o mundo continua girando da mesma forma, mas... Porque às vezes as pessoas entendem como desconectar, mas as pessoas às vezes acham que desconectar é tipo assim, hoje em dia que tem rede social, né? As pessoas falam assim, não vou me desconectar da pessoa, vai, sei lá, bloquear a pessoa, fazer aquela... Não é sobre isso, é sobre você saber com o que você está caminhando, mais para você conseguir, tipo assim, conseguir chegar onde é que você quer chegar. Porque às vezes você fala assim, pô, eu tô numa fase da minha vida, às vezes as pessoas refletem, ó, não tô progredindo, não estou fazendo o que deve ser feito. Aí você vai parar e pensar assim, não sou eu. Aí você vê quem está andando contigo, tem aquela máxima, né? A gente é 5 pessoas, a média das 5 pessoas que a gente convive. Faz uma reflexão depois, quem que é essas pessoas que a gente está andando assim, vai ver assim, peraí, 5 pessoas, pega os 5 mais próximos, vê se vocês estão procurando um progresso, procurando alguma coisa bacana para a vida de vocês. Porque quando você percebe que você está andando em círculos ou não está fazendo, tem uma leve chance, de ser o pessoal que está em volta. E, e eles não estão fazendo, talvez, de maldade. Às vezes é o jeito deles. As pessoas podem... Esse é o grande lance. Tipo assim, as pessoas podem ter boas intenções, só que talvez não querem crescer com você. E está tudo bem. Sim. Você não vai precisar de ignorar ninguém. É só seguir seu caminho. Você não ficar com essas pessoas te atrapalhando na vida. Isso acontece. E cuidar da sua vida, né, Rose? Tem que cuidar da sua vida. Tem que cuidar. Antigamente, gente, eu era muito tolerante com pessoas vazias. Hoje eu não tenho mais essa tolerância. Quando eu vejo que a pessoa só está atrás de mim para tomar meu tempo, para me atrapalhar, ou eu dou um curso para ela assistir, ou eu vendo algo para ela sair de perto e ocupar a cabeça dela, ou eu já falo papo reto. Senão, a gente não pode. Muita energia. Gasta muito tempo e energia para... Tipo assim, é igual a questão que a gente falou do propósito. Se não estiver juntos, pode ser que não atrapalhe, talvez só atrase. Só que tem um detalhe, né? Normalmente não, tipo assim, atrasar é perigoso, porque... A gente pode pensar assim, vai atrasar quanto? Vai atrasar um dia? Vai atrasar uma semana? E a gente vai ter esse tempo?
tipo assim, a gente não sabe, a gente tem que trabalhar com o agora. Então, tipo assim, a gente não pode ficar, ah, não, vai me atrasar uma semana, mas e aí, semana que vem você vai estar bem, as coisas vão estar bacanas. Não tem, a gente não tem essa previsão. Então, tudo que a gente conseguir fazer que desviar do nosso propósito, das coisas que a gente está procurando, tenta ir desvinculando aos poucos. Eu sei que talvez é difícil, tem gente que às vezes tem uma certa relutância em querer desconectar, mas faz o teste. Desconecta de alguma coisa ou de alguém que está te fazendo ficar parado no tempo. Você vai ver que o negócio vai, tipo, deslanchar. Não tem como. Eu sei disso porque, tipo, eu sei também, a Rose sabe que a gente faz na prática. A gente vê isso acontecendo com a gente vê isso aí na prática, e vê com as outras pessoas também, que a gente fala assim, peraí, mas... E não é nem questão de a gente fazer picuinha, ou você não querer falar assim, não, você está andando com as pessoas erradas. Não. Essas pessoas estão te levando para algum lugar que não tem sentido para você. Só que tem um detalhe, se fizer sentido e for aquilo que você quer, se tiver dentro do seu propósito, manda bala, não tem problema nenhum. Mas se você chegar e se questionar e falar assim, peraí, então será que não está legal, que eu não estou me sentindo bem, seja no emprego, no relacionamento, no que seja. Se você for procurar, só se pergunte. A gente gosta de perguntar muito de curioso da vida dos outros, né? É normal. As pessoas têm muito disso, né? De querer cuidar da vida dos outros. Mas, tipo assim, faça uma pergunta para você mesmo. Tá legal o que eu tô fazendo? Tá legal o relacionamento que eu tô? Tá legal o que eu tenho na minha vida? Se você falar assim, tá legal, continua, tá tudo tranquilo. Mas só não atrapalha dos outros. Porque isso aí é o que é o grande lance. E cuide da sua vida. É uma frase que chega a ser engraçada, chega a ser até cômica dentro do nosso meio, né, Rose? Que as pessoas falam, as pessoas dão risada. Mas é muito simples. Vai cuidar da sua vida. Cuide, tipo assim... Primeiro, porque se você não tiver a sua vida cuidada, como que você vai querer ajudar outra pessoa? Se você não tem... Tipo assim, vou resolver o problema de alguém, mas a minha vida é um problema? Não dá, não casa, não dá certo. Então, cuida da sua vida. É isso aí, gente. Vai lá, Gente, ó, tranquilo. então já vamos mandando sugestões para que a gente faça a nossa reunião. Nós já temos alguns temas para a nossa reunião de sábado, mas a gente quer ouvir vocês. E chamem eu ou o Giannini no direct, se você quiser fazer parte do nosso grupo de network e caminhar com a gente, tá? Nesse trabalho, nessa escala do digital, onde nós temos aí encontros semanais e nos ajudamos mutuamente. Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui no nossa live, pelo carinho de vocês, pedir que vocês ajudem a divulgar esse conteúdo, porque muita gente ainda precisa aprender o digital no Brasil, precisa prosperar nos seus negócios. Oi, Janine. Você vai conseguir salvar a live? Sim. E já vai salvar. Coloca collab para mim, se conseguir colocar, porque aí o pessoal conseguir também, bota o aviãozinho aí, ó, para encaminhar para o pessoal, para realmente a gente ter esse... Às vezes a pessoa, vamos supor assim, a pessoa está precisando só de uma palavra, só de um código, né? Que é o jeito que a gente fala, né? Gente, eu queria tanto ficar mais tempo com vocês, só que eu tenho uma agenda aqui. Atendimentos para fazer. Vários. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida, seus negócios. E nos encontraremos em breve. Se vocês gostarem, a gente volta, né, Janine, com outros conteúdos. Se não gostar, a gente volta até gostar. A gente vai voltar de qualquer jeito. Na verdade, a gente vai voltar. A gente vai voltar. Vocês não vão ficar livres da gente tão cedo. Não vai. Isso é verdade. Você falou um negócio. Eu entrei agora no digital. Quem não acostumou, se acostume, porque eu vou aparecer mais. Tchau, gente. Fechou, pessoal? Pelo carinho de vocês. Tchau, obrigadão. Tchau.